Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez na nossa série Mundo em Debate, agora para falar um pouco desse clima tenso que voltou novamente, a existir entre Rússia e Ucrânia. E aí, obviamente, quando a Rússia entra na parada, quando a Rússia se destaca e do outro lado você vê a possibilidade de um envolvimento de países europeus ou do próprio Estados Unidos no sentido de dar proteção para a Ucrânia, pronto, já volta aquele clima de Guerra Fria, o medo de um possível enfrentamento envolvendo aí qualquer potência e a Rússia, é claro. Então, estamos aqui hoje para falar desse assunto. Eu sou o professor Corrêa, estamos aqui pelo Singular Ângulo mais uma vez para tratar desse assunto que com certeza atende aí aos nossos grandes vestibulares. Eu postei a matéria no dia 10 de abril, tá aí no Facebook e lógico em outros jornais, revistas. Provavelmente vamos falar bastante desse tema esse ano aqui. Então vamos lá. Esta é a matéria que eu postei no Facebook do jornal DW Brasil, vai uma dica, um jornal interessante, boas análises e gratuito. E aqui a matéria destaca, conflito na Ucrânia revive seus dias mais tensos e vai começar a falar do ano de 2014. Mas para isso, para entender bem esse assunto, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Terminada a Segunda Guerra, começava ali então um período, no sentido geopolítico, é claro, chamado de Velha Ordem, Velha Ordem Mundial, que seria a bipolaridade. Por que bipolaridade? Porque nesta fase nós tínhamos, de um lado, Estados Unidos, como uma superpotência liderando o bloco capitalista, do outro lado tínhamos a União Soviética, como uma também superpotência na liderança do bloco socialista. E, no sentido bipolar, polos, coisas opostas, o capitalismo e o socialismo. E não demorou, em 1949, sob influência americana, foi criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E, pouco depois, a criação do Pacto de Varsóvia, 1955. Duas alianças militares, objetivos semelhantes. Nós devemos nos unir em defesa dos nossos parceiros. Caso um deles sofra um ataque, todos devem se organizar em defesa deste. Bom, e assim a Europa esteve dividida por décadas. Temos aqui em azul a OTAN, em vermelho o Pacto de Varsóvia, a Aliança Soviética. Tá? E entre eles a chamada Cortina de Ferro, não representada neste mapa, mas em muitos outros. Uma Europa dividida economicamente, dividida militarmente. E assim foram décadas. As coisas mudaram no início dos anos 90. Por quê? Porque essas duas alianças militares, como eu disse, elas coexistiram por décadas, elas demonstravam o seu poder, mas, obviamente, jamais existiu um enfrentamento. Por isso, também o nome Guerra Fria. Ameaças, uma guerra muito mais na aparência, embora com todas as possibilidades de que ela viesse a acontecer, mas seria provavelmente um enfrentamento suicida de ambas as partes. Então foram décadas de ameaça, de trocas de ameaças. Agora, a partir do início dos anos 90, com o fim da União Soviética, com o fim do Pacto de Varsóvia, o que aconteceu? Bom, inicialmente tínhamos uma Rússia com uma postura muito diferente da postura atual, onde o Vladimir Putin, o atual líder e que está no poder há mais de 20 anos e que tudo indica ficará por pelo menos mais 10 anos,
ele vem se colocando como um grande estadista, líder de uma nova superpotência que quer reconquistar o espaço que a antiga União Soviética teve por muitas décadas. Espaço como, né, uma grande liderança na geopolítica atual. Só que a Rússia do começo dos anos 90, como eu disse, muito diferente dessa que nós conhecemos, ela não buscou recriar uma aliança militar como o antigo Pacto de Varsóvia. E países do leste europeu foram seduzidos a entrar para a OTAN. Por quê? Porque os países do leste europeu, aqueles que estiveram por muitas décadas sob controle soviético, eles temem a volta de algo parecido. E vamos lembrar que a União Soviética foi criada e sempre foi comandada pelos russos. Aí estou pensando na etnia. Né? Então, quando Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, já separados em República Tcheca e Eslováquia, Romênia, Bulgária, quando esses países foram convidados para participar da OTAN, para entrar para a aliança militar do Atlântico Norte, óbvio que esses países aceitaram prontamente. Então, ocorreu em um tempo muito curto uma expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Inclusive Estônia, Letônia, Lituânia, né, os chamados países bálticos, que eram parte da própria União Soviética, entraram para a OTAN. E essa Rússia que nós conhecemos hoje, essa Rússia que vem se impondo no cenário geopolítico, não aceita a expansão da OTAN em direção ao leste. Por quê? Porque cada vez mais as tropas da OTAN estão nas proximidades das fronteiras russas. No caso da Estônia, isso já acontece. Da Estônia, da Letônia. E vamos pensar que se somos parte de uma aliança militar, nós realizamos treinamento em conjunto. Daí, por extensão, dá para imaginar soldados americanos realizando um treinamento na Europa, como também soldados europeus realizando um treinamento nos Estados Unidos. Mas espera aí, qual é a preocupação da Rússia? Soldados americanos estariam andando próximos à fronteira, quer dizer, próximo ao território russo. Óbvio que isso desagrada. Posso pensar na instalação de equipamentos militares no leste europeu, isso significa muito, muito próximo do território russo. E as coisas ficam ainda mais complicadas quando envolve a Ucrânia. Por quê? Porque dentro da Ucrânia, né, existe uma parcela de etnia russa, uma parcela de origem russa. E essa parcela tem um desejo separatista. A Ucrânia não faz parte da OTAN e a Rússia não aceita. A Ucrânia tem uma fronteira muito extensa com o território russo. A presença de tropas na proporção que o território ucraniano permitiria é algo que ameaça certamente os interesses russos. Agora, a Ucrânia, por sua vez, pretende entrar na OTAN. Seria uma forma de garantir a própria segurança do seu território, sabendo que, tendo o apoio da OTAN, o Vladimir Putin, a Rússia, pensaria certamente 2 vezes antes de atacá-lo. Esta ilustração aqui nos ajuda a observar, né, o quanto a OTAN avançou em direção ao leste, incorporando países do antigo bloco soviético e até mesmo Estônia, Letônia, Lituânia, que eram parte do território soviético. Né? E, por que não, a Ucrânia? A Ucrânia também era parte do território soviético. A Ucrânia se tornou uma república, se tornou um país livre com o fim da União Soviética, isso lá no início dos anos 90. A preocupação russa é exatamente essa. Se a Ucrânia, com a sua vasta linha de fronteira com a Rússia, entrar para a OTAN, eu posso imaginar equipamentos pesados e um grande número de soldados nesse tão grande território
ucraniano, o que, óbvio, é visto como uma ameaça pelo governo russo. E por que não lembrar lá do início dos anos 60, quando a União Soviética tentou, né, de forma, né, escondida, secreta, instalar mísseis em Cuba. Mísseis soviéticos em Cuba eram vistos como uma ameaça ao território norte-americano. Então, esses novos equipamentos da OTAN instalados na Ucrânia seriam uma ameaça, né, à Rússia. Esse paralelo é inevitável. Falando especificamente da Ucrânia, através deste mapa, nós podemos notar que na parte leste, né, o que está em roxo mais claro até o mais escuro, é onde você vai ter uma maior parcela de russos ucranianos. Então, a etnia é russa, porém, a documentação é ucraniana. Mas nós estamos pensando em etnia, estamos pensando em cultura, em valores. Então, esses russos ucranianos, óbvio, eles se identificam com a atual Rússia, se identificam com essa postura do Vladimir Putin, que mais, né, nos lembra Stalin ou um próprio czar. E o movimento separatista vem se fortalecendo por parte desses russos que, por sinal, na Ucrânia são perseguidos. São perseguidos por quê? Porque, voltando nos tempos soviéticos, os russos formavam a elite do partido, a elite das forças armadas, a elite de todo o poder público, tá? Enquanto demais etnias eram simplesmente ignoradas. Agora, na realidade da Ucrânia, a maioria é ucraniana, ucraniana no sentido étnico também. Só para lembrar, são línguas distintas, são povos distintos. E o nacionalismo vem se fortalecendo por parte dos russos. E, óbvio, tem apoio por parte do Kremlin, por parte do governo russo, por parte de Moscou, podemos também dizer assim. E em 2014, na Crimeia, nessa importante península localizada no Mar Negro, onde estão os principais porta-aviões, principais submarinos nucleares, aí da Marinha Russa. Isso, a Marinha Russa. A Rússia pagava uma espécie de aluguel para a Ucrânia, para utilizar os seus portos, suas bases militares da Crimeia. Mas esse movimento nacionalista se fortaleceu em 2014, foi realizado um referendo que a Ucrânia não reconheceu, que, bom, basicamente só a Rússia reconheceu esse referendo, que aprovou a independência da Crimeia. Foi uma coisa assim completamente fora do normal, do que a gente pode compreender, né? Porque em menos de uma semana eles declararam a independência da Crimeia, um país que ninguém reconheceu, exceto a Rússia, reconheceu a independência da Crimeia, e 2, 3 dias depois eles solicitaram, as lideranças da Crimeia solicitaram que o seu território fosse incorporado à Federação Russa. E isso, exato, em menos de uma semana, a Crimeia deixava de ser território ucraniano e se tornava parte do território russo. Obviamente, a Rússia não precisa pagar mais pelo aluguel das suas bases militares, visto que agora a Crimeia é território russo. Ninguém reconhece, exceto a própria Rússia. Ninguém, nenhum país, digamos, nenhum país de peso, nenhum país de renome reconhece a Crimeia como território russo. Mas também ninguém tem coragem de criticar, ninguém tem coragem de exigir a devolução da Crimeia, algo que provavelmente não vai acontecer. A Ucrânia perdeu a Crimeia e ponto final. Seguindo o estilo, né, do Vladimir Putin, seguindo o estilo dessa, né, atual e fortíssima liderança russa, para garantir que a Crimeia, né, seja reconhecida como território russo e ponto final, eles construíram uma ponte rodoferroviária ligando o território russo à Crimeia. E o próprio Vladimir Putin inaugurou a ponte dirigindo um caminhão de fabricação russa.
E, óbvio, uma cobertura cinematográfica para mostrar esse aparato, né, rodoferroviário fazendo esta ligação. Então, ao mesmo tempo, você cria uma ligação física entre Rússia e Crimeia, tá? E uma barreira militar entre a Crimeia e a Ucrânia. Quer dizer, então, quem está na Ucrânia não tem mais acesso à Crimeia e a Crimeia agora ligada artificialmente com essa ponte rodoferroviária ao território russo. Tudo isso serve, né? Tudo isso é parte desse teatro que ele usa muito bem para mostrar a sua influência, para mostrar o quanto a Rússia é poderosa no sentido geopolítico e que ninguém ousa forçá-la a devolver a Crimeia. Isso é parte, né, dessa estratégia utilizada, muito bem utilizada pelo governo russo. E para piorar, para deixar a coisa ainda mais tensa, bem na fronteira da Crimeia com a Rússia, você tem as províncias de Lugansk e Donetsk. E também são províncias onde a maioria da população é russa, onde o movimento nacionalista é muito forte e eles também realizaram referendos e declararam suas independências. Só que, evitando um conflito que a impressão era que seria inevitável, para evitar que a coisa desandasse por completo, a Rússia reconheceu a independência da Crimeia, mas não reconheceu a independência de Donetsk e Lugansk. Né? E, óbvio, né, você tem um governo próprio, um governo formado por russos ucranianos. Eles, na prática, governam Donetsk, governam Lugansk. Mas a Ucrânia não aceita, a Rússia também não reconhece. Então fica essa situação onde, e aí? Uma hora tem que resolver. Quem governa isso aqui? Né? E a Ucrânia percebeu, ultimamente, grandes movimentações de tropas russas na fronteira. Tropas russas na fronteira com Lugansk e Donetsk. E, lógico, acendeu aquela luz vermelha o medo de que tropas russas possam avançar sobre Lugansk e Donetsk para dar apoio aos russos nacionalistas, aos russos que declararam as independências dessas duas regiões. E o que fez a Ucrânia? A Ucrânia pediu ajuda para a OTAN. Ela pediu ajuda como forma de, olha, se nós, Ucrânia, se nós ucranianos fizéssemos parte efetivamente da OTAN, tropas da OTAN estariam em território ucraniano, o que, claro, serviria como uma espécie de intimidação para a Rússia. Ou poderia fazer a coisa desandar mesmo. Um enfrentamento de tropas russas com tropas da OTAN, estamos falando de tropas francesas, tropas do Reino Unido, sobretudo tropas americanas, óbvio com o controle sobre armas nucleares, que a Rússia tem e não é pouca coisa. Então o clima tenso a cada dia que a Ucrânia busca se aproximar da OTAN. A Rússia, por sua vez, diz que as movimentações militares na fronteira não tem nada de excepcional, são exercícios militares e são realizados com frequência. E que a Ucrânia usa desses exercícios para se aproximar da OTAN, para que a OTAN aceite a sua adesão. Quando o clima ficou muito tenso, lá em 2014, quando a Rússia incorporou a Crimeia ao seu território, e havia ali uma expectativa de que a Rússia pudesse fazer o mesmo com os outros dois territórios, né, Donetsk e Lugansk, foi feito ali o chamado Acordo de Minsk. O Acordo de Minsk foi feito entre Vladimir Putin, né, Angela Merkel, representando a Alemanha, evidente, François Hollande, na época era o presidente francês, e Petro Poroshenko, que era o presidente da Ucrânia.
Esse acordo, então o Acordo de Minsk, feito no início de 2015, buscou evitar maiores desdobramentos. Seria algo mais ou menos assim: bom, Vladimir Putin, você já incorporou a Ucrânia, então, perdão, você já incorporou a Crimeia, agora chega. Lugansk e Donetsk, não. São territórios ucranianos e ponto final. Então ficou combinado ali um cessar-fogo para estas regiões, né? A retirada de todo o armamento pesado nas proximidades destes dois territórios, né? Então uma espécie de trégua. Eu, Ucrânia, me comprometo a não avançar e não atacar os russos ucranianos de Donetsk e Lugansk. Vocês, Rússia, por sua vez, se comprometem a não reconhecer a independência desses dois, não enviar armamento ou qualquer outro tipo de apoio que possa fortalecer o nacionalismo russo dentro da Ucrânia. Então esse acordo foi feito lá em fevereiro de 2015, mais especificamente, e teve também o apoio do presidente norte-americano Barack Obama, embora a cúpula tenha sido feita por esses quatro que eu citei. E nesse sentido, da existência de um acordo, no entender da Rússia, quando a Ucrânia pede ajuda para a OTAN, no entendimento da Rússia, é isso uma forma de agressão. Se nós temos um acordo, e se eu estou realizando um exercício militar no meu próprio território, por que esse pedido de ajuda? Esse pedido de ajuda não é simplesmente um passo para um ingresso da Ucrânia na OTAN e que posteriormente pode trazer inúmeras tropas para o território ucraniano e certamente para as proximidades da fronteira? No entendimento russo, é uma agressão por parte da Ucrânia. E aí a Ucrânia joga, né, a bola para o outro lado, dizendo que não, eu preciso da ajuda da OTAN, porque você, quando realiza o exercício de guerra, exercício militar, você está dando um recado de que vai incorporar essa porção do meu território, como já incorporou em 2014. O resultado de tudo isso aumenta a tensão, aumenta a insegurança, no sentido, né, da geopolítica atual, e talvez a maior das dúvidas: será que o presidente atual, Volodymyr Zelensky, será que ele vai conduzir, né, esta questão da maneira correta? Bom, vamos lembrar que ele é jovem, ele é inexperiente na política, e quando se fala em geopolítica aí, óbvio, é uma inexperiência total, lembrando que ele é um ex-comediante. Ele é parte do novo, sabe, essa renovação, não queremos mais os políticos tradicionais, nós queremos o novo. Então, lá também esse discurso deu certo e ele, né, um ex-comediante completamente inexperiente, é hoje o líder da Ucrânia. Será que ele vai conduzir da melhor maneira? Ele vai saber conduzir ou vai levar o país para uma guerra? Esse é o problema da inexperiência no sentido da geopolítica, no sentido da diplomacia. Né? Temos aqui a imagem, né, dos quatro reunidos, quatro que eu digo, né, das lideranças, e ele como o novo líder da Ucrânia. O receio é que essa inexperiência, esse desejo de soluções imediatas possa fazer com que ocorra um desequilíbrio maior dessas forças. A Rússia não está para brincadeira. E do outro lado, vamos ver como vai reagir os Estados Unidos também, que ainda não se manifestou de forma contundente sobre esse fato. Mas vamos lá. Bom, então é isso, pessoal. Encerramos
mais um programa da nossa série Mundo em Debate e fiquem à vontade aí para enviar sugestões, críticas e nos encontramos em breve. É isso aí, tchau, tchau.